Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, nossa aula de filosofia, terceira série, a felicidade, o amor, corpo e erotismo. Vamos continuando aí com os conceitos desse capítulo. Falaremos hoje um pouquinho sobre sexualidade e erotismo. Afinal, o que é essa temática? Percebe que o capítulo ele vai avançando, né? Ele começa aí falando da experiência de ser de felicidade, depois ele entra um pouco nos tipos de amor, e aí a questão do corpo, e agora a gente vai focar um pouco mais no corpo, na sexualidade, no erotismo. No final do século XIX, um autor chamado Friedrich Nietzsche, né, um crítico da civilização, ele vai criticar essa moral repressora, a moral do rebanho, principalmente toda a moral, a história do pensamento moral, desde Sócrates até o cristianismo, até a modernidade, que ela castra os impulsos, os instintos, e ela supõe que a razão pode controlar as paixões. Existe uma castração dos instintos. Então Nietzsche talvez é um dos primeiros aí a propor uma moral que valoriza a vida, que valoriza o instinto, e não tenta castrar, mas uma moral que eduque esses instintos a conviver numa sociedade de forma livre, mas não de forma castradora, de forma repressora. Diversos pensadores se dedicaram a essa integração da sexualidade à consciência humana. O grande precursor dessa temática, dessa virada, né, de integrar a sexualidade à consciência humana, foi Sigmund Freud. Então ele foi um dos pensadores, né? Ele era um médico, né? Um dos fundadores da psicanálise e também deu essa grande virada na história do pensamento. Freud, pensamento predominou aí no início do século XX. Ele é considerado o pai da psicanálise, então que vai estudar. Ele cria a hipótese do inconsciente. Então, segundo ele, é uma área da psique humana, da mente, que escapa do controle direto da razão. Então, são os nossos impulsos, as pulsões. Isso seria o inconsciente. Mas o inconsciente também tem outras áreas. Tem superego, tem o ego. Então, ele tem uma parte que a gente chama de subconsciente, que faz a ponte ao consciente. Então, o ser humano, a mente humana, a psique humana, poderia ser subdividida em inconsciente, subconsciente e consciente. De forma bem simples, tá? A psicanálise freudiana é muito avançada, ela é muito complexa, tem a psicanálise lacaniana também, que é mais complexa ainda. A gente vai só pegar conceitos bem básicos, bem simples, e trabalhar em cima deles. Um desses conceitos é o conceito de id. O id, ele é a sede das pulsões, ele é a força interna sexual de autoconservação, toda a força de autoconservação, de busca por prazer, esse impulso de busca por prazer, o Freud chama de id, está presente dentro do inconsciente humano. Ele é totalmente inconsciente, está lá no inconsciente humano. O superego, ele faz uma ponte entre inconsciente e consciente, ele internaliza as proibições. Então, são todas as proibições conscientes que se tornam internalizadas no inconsciente, que são valores de repressões morais, principalmente. Então, valores e as repressões morais. Aquilo que não pode, é errado, a sociedade reprime, ou o grupo social reprime. Isso a gente chama de superego. Então, quando a sua consciência fala, o anjinho, sabe aquele anjinho do bem que fala, não faz isso porque é errado, isso é o superego. Uma comparação bem simples, tá? Esse é o superego. O id seria o diabinho no faz porque dá prazer, é bom demais. Não é isso, tá, pessoal? Mas para vocês conseguir interpretar de uma maneira mais simples possível, vamos tentar fazer essa comparação. Então, o id seria o impulso, o desejo, o superego seria, opa, não pode. Repressão. O ego é a instância mediadora entre o id e o superego, para garantir a supremacia do princípio da realidade. Então, o ego ele faz essa ponte entre o imaginário e o real. Eu tenho um exemplo muito simples que é bom de compreender. O id fala, tô com sede, é um impulso, sede. E aí o ego fala, você pode beber água, né, a realidade, você tem água, suco, bebida alcoólica, você tem as opções. Aí o superego fala, não, você vai dirigir. Quem dirige não pode beber bebida alcoólica. Você pode beber suco ou água. Nesse momento agora você não pode ingerir bebida alcoólica. Então percebe?
O ego abre as possibilidades de realidade e o superego normatiza, proíbe, diz não faz isso, porque isso internalizou em ti uma regra de proibição. E o id quer beber algo a todo custo. Então percebe? Então é um desejo insaciável. O id, o superego é o controlador, né? E o ego faz essa moderação entre o desejo do id, as possibilidades de realidade e o superego. Aqui é um exemplo do inconsciente, do consciente e do subconsciente. Essa faixa aqui, né, como se fosse um iceberg, essa faixa mergulhada, estaria o id ali e uma parte do superego que foi internalizado no inconsciente, repressões no inconsciente, o ego, que faz essa ponte, né, aí seria o subconsciente, tá mais ou menos aqui, faz essa ponte entre a realidade e a imaginação, e o consciente seria a pontinha do iceberg. Então toda a mente, a psique humana é muito mais inconsciente e subconsciente do que consciente. Então a consciência humana é muito pequena comparada ao inconsciente. E é justamente no inconsciente que as coisas explodem, acontecem, surgem. É dali que o bicho pega. Outro exemplo, o id fala, eu quero agora, o impulso. O ego fala, agora é uma boa hora. Ó, ele vai analisar a realidade. Ele vai analisar a realidade. Agora, nesse momento, ó, o ego está analisando a realidade. Agora é uma boa hora. Ele só faz a pergunta. Ele não julga. O ego só faz o princípio de realidade. E aí o superego fala, é melhor não. Agora não. Ou o superego pode dizer, não. Agora sim. Mas dificilmente o superego vai dizer agora sim. O superego geralmente é a repressão. Outros conceitos. Libido. É de complexa definição esse conceito, mas ele refere-se às pulsões de energia sexual na vida psíquica. Na psicanálise, a energia dessas pulsões refere-se a tudo que podemos chamar de amor. Então, libido não é algo exclusivamente o ato sexual, mas qualquer coisa que produza prazer. Essa busca de energia, de prazer, é a libido. Então, a libido é a busca pelo prazer, não necessariamente sexual. Mas aí, no conceito, na língua portuguesa, né, tudo que a gente pode chamar de amor, que causa prazer, a gente pode chamar de libido. É tudo relacionado, está relacionado. Não é a mesma coisa que amor, mas está relacionado com os conceitos de amor. Sublimação. A sexualidade não está ligada somente à atividade sexual. A forma de reencaminhar as energias sexuais é a sublimação. Então você pega a força primária da libido e desvia ela para outras atividades, que também vão lhe causar prazer. Por exemplo, no trabalho, um jogo, uma reflexão intelectual, uma produção artística, qualquer coisa, você pega esse impulso sexual primário e transforma ele em outro impulso. Um impulso, vamos chamar de secundário. Então, vamos chamar um impulso secundário, que vai te fornecer prazer também. Então, percebe que o prazer da libido, pela sublimação, ele não se dá só pela atividade sexual, mas se dá por diversas atividades. Isso é sublimar. Então você desvia aquela energia sexual para outras atividades do dia a dia. Então olha como a sublimação é fundamental também. Repressão. A repressão ela se dá pelo controle dos desejos. E nem sempre essa repressão, essa regulação é saudável e consciente. Muitas vezes essa repressão desde a infância produz janelas traumáticas, neuroses, psicoses e outras questões aí que a psicanálise vai tentar tratar depois, né? Porque aí se tornam patologias. Aí precisam ser tratadas com a terapia. Quando o ego, a consciência da realidade, sob o comando do superego, que é o que controla os valores, pode ou não pode, não toma conhecimento das exigências do id, devido aos conflitos fortes com a moral. E aí isso acontece a repressão. A repressão é justamente isso, fica reprimido. Porque o ego ele não tomou consciência do que o id queria. Porque o superego nem deixou. Não pode. Então o superego já reprimiu o id antes mesmo de o ego ter consciência do que o id queria. É o exemplo da sede.
antes do sujeito, claro que isso é um impulso natural, né? A pessoa beber, ela morre, mas beber algum líquido, né? Mas imagine que o superego disse, não, tu não, e ele escondesse a sede do ego. Então o ego nem sabia que o id queria tomar água, queria beber alguma coisa. Então ele escondeu, o superego maquiou aquilo, reprimiu. Isso é repressão. Proibiu antes do ego ter tomar consciência disso. Essas exigências não canalizadas permanecem no inconsciente. Elas ficam ali, elas não se tornam conscientes. Ficam ali e elas podem reaparecer com diversos sintomas. E aí, muitas vezes, neuroses, psicoses, e aí diversas histerias. Então, várias questões aí vão surgir, principalmente questões envolvidas na formação do indivíduo, no desenvolvimento, lá na infância. E isso vai ficar reprimido no inconsciente e isso gera vários problemas futuros. Isso é muito claro em traumas muito fortes na infância. E isso prejudica a vida inteira da pessoa. Uma infância traumatizada, com muitas repressões. Repressões não são proibições. Deixa bem claro que para viver em sociedade existem proibições. Existem regras morais. Não é isso que o Freud está dizendo. Mas a repressão ela se torna... O ego nem tomou consciência do desejo do id, não compreendeu o porquê que ele tem que ser reprimido, e aí isso fica reprimido ali dentro, pode causar diversos problemas. Isso é muito mais avançado. Só por aqui para dar compreensão. Em Mal-Estar da Cultura, o Freud observa que forças agressivas e egoístas precisam ser controladas para permitir o convívio humano e a vida moral. Mas pergunta em medida a renúncia pode ser autodestrutiva, a ponto de comprometer a felicidade. Então, ou seja, ele não está negando que as forças agressivas, egoístas, do id, os impulsos não podem ser controlados. Sim, até para conviver em sociedade e a vida moral precisa desse controle. Mas só que ele pergunta até que ponto a medida, essa renúncia desses desejos, desses impulsos, ela não pode ser autodestrutiva, não pode comprometer a felicidade. Então é uma pergunta que ele faz. Então, a aula de hoje eu fico por aqui, aula sobre Freud, e na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre Marquise, Foucault e outros autores. Bons estudos!